E salve rapaziada, beleza? Aqui é o Douglas e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse querido canal e o canal favorito do nosso amigo Bruno Tecnoarte. E bom rapaziada, hoje vamos estar fazendo o nosso vídeo de teste em jogos no nosso novo PC Gamer, no qual eu comprei já tem um tempinho, mas que por conta de alguns problemas eu tive que adiar esse vídeo. Eu já até tinha feito ele, mas como minha placa-mãe da Ronanzi ficou ruim e eu tive que comprar outra, eu decidi não postar e deixar para fazer quando ela tivesse chegado. Mas como eu fui transferido no trabalho e eu não consegui, tive que deixar para agora. Mas hoje, sem escapatória, nós vamos fazer esse vídeo. Nós vamos testar o nosso PC Gamer ao máximo e ver o que ele é capaz de fazer. Então, rapaziada, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Opa, calma aí, antes de continuarmos, eu preciso falar que alguns jogos nós vamos gravar com a tela do celular, porque senão nós iríamos perder desempenho. Porque eu vou gravar com o OBS é só um pouquinho pesado. Mas, dito isso, bora pro vídeo. E bom, rapaziada, já tô com o Valorant aqui aberto, o primeiro jogo que a gente vai testar hoje. E é um dos jogos que eu mais me amarro, mas como eu tô um tempo sem jogar, minha gameplay deve estar sinceramente horrível, uma merda mesmo. Mas em questão de configuração, rapaziada, eu deixei tudo aqui ligado no máximo pra gente ver o desempenho real que a gente vai conseguir tirar, porque o Valorant não é um jogo muito pesado, então a gente vai forçar um pouquinho para ver o real desempenho que a gente vai conseguir tirar. A única coisa que eu desabilitei foi o V-Sync, porque ele segura um pouco o nosso FPS e não é isso que queremos, né rapaziada? A gente quer ver o desempenho máximo que a gente vai conseguir tirar. Então, sem mais enrolação, já bora iniciar uma partidinhazinha para ver quanto a gente vai tirar de FPS da nossa máquina. Rapaziada, o Valorant tá rodando muito bem aqui e sinceramente não tem do que reclamar, principalmente quando se trata de Valorant, né? Como dá pra ver, a GPU tá ali entre os 95 e 100% de uso. A temperatura tá com 70, 73, 75 graus, então tá ótima. Já a CPU tá bem tranquila, oscilando entre 17, 30, 35 de uso. E a temperatura tá por volta de 45 a 47 graus, então tá perfeito. A memória RAM tá usando ali por cerca de 10 GB dos nossos 32 ECC. E a nossa taxa de frames, rapaziada, tá oscilando ali entre os 100, 200, 150. Rapaziada, tá muito bom, de coração mesmo. Então, mano, aqui o jogo tá rodando liso do jeito que a gente gosta. Mas isso já era esperado, né? Valorant. Só falta a habilidade mesmo que tá em falta. E bom rapaziada, como disse, alguns jogos vão ter que ser gravados com a tela do celular, e um desses jogos é o nosso amigo God of War. E caso eu tentar rodar com ele no OBS assim direto, eu perderia um pouco de desempenho e não conseguiria mostrar o máximo que essa máquina consegue fazer. Então, bora mostrar aqui as configurações bem rapidinho. E bom, aqui em gráficos eu deixei tudo no alto, rapaziada, tudo aqui no alto, textura, modelos, tudo, porque eu sei que essa máquina vai aguentar rodar com tudo no alto. E o nosso objetivo aqui é tirar o máximo de desempenho que essa máquina consegue entregar. Cara, como vocês podem ver, o God of War tá na moral, rapaziada. Mesmo com o FPS ali meio baixo, na casa dos 35 a 40, eu achei até justo. O jogo é pesado e eu deixei tudo no alto, né? Mas sinceramente tá bem jogável, principalmente pra mim que já cheguei a jogar no meu PC antigo pegando 15 a 25 FPS só por jogar mesmo. Eu mal conseguia jogar, eu nem passei do Baldur ali. Então, pra mim isso aqui tá perfeito. Eu já cheguei até a zerar o jogo. Então, na minha opinião, o jogo tá ótimo, rapaziada. Mas se quiser rodar ainda mais liso ali, é ideal você baixar um pouco mais o gráfico, botar ele no original ou talvez até no baixo mesmo, só para não perder a experiência de poder jogar esse jogo. Agora, rapaziada, bora pro próximo teste, porque a lista tá prometendo muito, rapaziada. Então bora lá. Ok, rapaziada, aqui está o próximo jogo que vamos testar, que é o Fortnite. Eu confesso que não é um dos jogos que eu mais jogo por eu não me interessar muito. Eu também então não sei jogar, então não reparem muito na gameplay. Eu só coloquei esse jogo porque ele é pesado e não são todos os PCs que aguentam rodar ele. Então vamos testar ele na nossa máquina para ver se ele consegue. Então já vamos partir aqui para as configurações bem rapidinho.
Como vocês podem ver, eu deixei na resolução padrão, que é 1920 por 1080. V-Sync eu deixei desativado porque ele segura o nosso FPS. Eu coloquei aqui limite da taxa de quadro em 180. Eu não sei se vai bater, mas se bater, graças a Deus. DirectX 12. Aqui abaixo eu deixei umas coisas ligadas e outras desativadas. Aqui, rapaziada, como vocês podem ver, a parte de baixo eu deixei tudo no médio. A única coisa que eu botei assim na distância foi longe, porque é bom pra gente poder enxergar os bagulho tudo na moral e ver o quão o nosso PC é forte. Então, sem mais enrolação, rapaziada, já bora pro teste. Bom, rapaziada, como eu nunca tinha jogado Fortnite antes, eu já comecei a gravar na primeira partida. Dei umas andadas pelo mapa, matei uns bots só pra testar ali o desempenho. E sinceramente o jogo tá rodando muito bem. Com tudo no médio, o FPS tá ali oscilando entre 70 e 80, o que é ótimo pra esse kit. O jogo tá liso, sem travamentos, sem quedas bruscas e a gameplay tá bem fluida, rapaziada. Para uma primeira vez jogando e testando ao mesmo tempo, mano, fiquei bem surpreso com o resultado, viu? Agora bora pro próximo. E bom, rapaziada, o nosso próximo jogo que vamos testar aqui na nossa máquina é o Miles Morales. É um dos jogos que eu mais queria jogar no meu PC, porque ele é muito lindo e pesado pra caramba, então ele vai cair muito bem nos testes. Mas agora, nas configurações, eu deixei assim, tudo na pré-definição muito alto, mas ficou dividido entre alto e muito alto o jogo. Então eu gostei muito dessa predefinição que foi me dada, então eu vou testar ele assim mesmo para vocês verem como a máquina vai rodar com esse jogozinho. Se liga. Cara, que jogo lindo, não tem como, rapaziada, essa máquina me surpreende demais, sério. Como vocês podem ver, a taxa de quadro está se segurando bem ali nos seus 60 FPS, bem suave. Às vezes dá uma quedinha ou outra, mas isso depende da região da cidade. E o detalhe, o jogo tá no muito alto e tá rodando desse jeito. Mano, tá muito bom, não tenho o que falar. Eu curto demais esse jogo, mano, dá até vontade de zerar de novo. Porque, mano, olha esse gráfico, cara, só se liga, mano. O Xeon com a RX 580, rapaziada, me salvou demais, porque eu tô conseguindo rodar Miles Morales com um gráfico no muito alto, mano. Velho, salvou muito, velho, salvou muito. Esse jogo é lindo, é perfeito, e pra combinar com a minha máquina, tamo testando, né, rapaziada? Então, sem mais enrolação, bora partir pro próximo jogo. Beleza, rapaziada, o próximo jogo que vamos estar aqui testando é o GTA V, um dos jogos que não podia faltar de jeito e forma, porque é um dos jogos que eu mais joguei e um dos jogos que eu mais vou jogar até chegar ao GTA RP, porque essa é a minha meta. Mas, rapaziada, antes aqui de começar o teste, vou deixar aqui para vocês as configurações que eu deixei. Bom, rapaziada, eu comecei aqui deixando em 1920 por 1080 a resolução, que é a resolução padrão do nosso monitor, como já foi dito. FXAA deixei aí ligado, MSA deixei desligado e o V-Sync também, porque o V-Sync segura o nosso FPS. Tirando isso, rapaziada, eu deixei tudo no muito alto, para mim poder ver como vai ser o desempenho da nossa máquina, para a gente ver o que ela consegue fazer e o que ela não consegue fazer, rapaziada. Então, como você já pode ver, é assim que vai ficar, e o jogo tá rodando, rapaziada, muito bem, mesmo com a resolução toda no alto. Rapaziada, como vocês podem ver, o GTA tá rodando muito bem no nosso PC Gamer, sem travamentos e sem grandes quedas. Nossa taxa de quadro, rapaziada, como vocês podem ver ali, tá entre 50 e 55. Ele dá uma leve osciladinha, rapaziada, de vez em quando, mas isso depende muito do local, porque o GTA é um jogo de mundo aberto e tem vários lugares, tem vários NPCs, tem carros diferentes, mano, é muita coisa, e isso que torna o jogo um pouco mais pesado. E lembrando que eu botei a configuração toda, mano, no muito alto, então o jogo tá exigindo bastante. Se a gente diminuir um pouco o gráfico, a gente vai conseguir mais FPS, mas a meta é ver o
quão longe essa máquina consegue chegar. Mas como vocês podem ver, mesmo assim o jogo tá rodando muito bem, rapaziada. Aqui no nosso PC Gamer tá suave demais. E o nosso último jogo, rapaziada, é o nosso Resident Evil 4 Remake. É um dos jogos que eu mais estava querendo jogar nessa máquina. Eu queria muito saber qual é o desempenho que essa máquina vai entregar nesse jogo, mano. Eu quero saber como ela vai rodar. Então já vamos partir para as configurações para vocês verem como eu vou deixar. E bom, rapaziada, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e vamos deixar no recomendado. Eu já havia feito isso antes, eu só acabei dando uma errada aqui, mas é assim mesmo, acontece. Vamos deixar na resolução 1920 por 1080, que é a resolução do nosso monitor. Taxa de atualizações é o máximo do nosso monitor também. Vamos deixar em 4K, na verdade, vamos deixar aqui em 4K. E essas coisas aqui, rapaziada, vamos deixar do jeito que foi recomendado pra gente. Vamos deixar dessa forma aqui e vamos ver como essa máquina vai se sair nesse jogo, mano. Um dos jogos que eu mais quero jogar. Então bora lá, rapaziada, direto pro teste. Rapaziada, como vocês podem ver, o nosso Resident Evil 4 Remake tá rodando muito bem. Quase não tá dando queda de FPS, mesmo com os ganados me arrebentando aqui. Morri tão rápido. Mas ali, rapaziada, a nossa taxa de frames está ali na casa dos 40 FPS. Oscila um pouco, sobe, desce, mas logo volta. Então tá ali se mantendo nos 40. E como vocês podem ver, fora a gameplay perfeita de como não jogar, o jogo em si tá perfeito, rapaziada. Seriamente, não tem nada o que falar. E bom, rapaziada, depois do desastre que foi essa gameplay de Resident Evil, eu estou finalizando esse vídeo, mano. Mas seriamente, rapaziada, eu não jogo nada bem. Mas fora isso, mano, o desempenho que essa máquina me entregou foi muito bom, mano. Eu gostei muito. Até me surpreendeu, porque eu não achava que eu ia conseguir rodar, cara. Mas, sério, o RX 580 com Xeon, ele seriamente faz um estrago danado. Mas para assim, jogos um pouco mais fracos. Eu não sei se em jogos pesados como God of War 2, como Cyberpunk, eles vão rodar, mas ainda vou fazer esse vídeo, eu vou tirar o máximo de desempenho que essa bagaceira pode me entregar. Só vou testar jogos pesados em um próximo vídeo de teste em jogos, rapaziada. Tá prometendo. Mas, rapaziada, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar muito e vai me motivar a crescer, a trazer vídeos melhores e melhorar cada vez mais como youtuber e também como editor. Então, rapaziada, por favor, me dá uma força aí se puder se inscrever. Eu quero bater a meta de pegar 100 inscritos pelo menos até o final do ano, mano. Isso ajuda, vai me ajudar muito. Então, valeu, rapaziada, é isso. Valeu, fui.